Olá, tudo bem? Hoje vamos ver um pouco sobre razões trigonométricas. Tudo bom? Então vamos lá. As razões trigonométricas, como seno, cosseno, tangente, estão relacionadas com triângulo, retângulo apenas. Tá? Então sempre relacionado com triângulo, retângulo. E como é o jeitão dos triângulos retângulos para a gente revisar um pouco? Os triângulos retângulos têm uma característica comum, pelo menos uma, tá? E essa característica é que possui um ângulo que é de 90 graus. Então, nesse triângulo, por exemplo, esse ângulo aqui é 90 graus, perfeito? Nesse outro triângulo, esse ângulo aqui é 90 graus, então é um triângulo retângulo. E nesse outro triângulo, também, esse ângulo aqui é 90 graus, então é um triângulo retângulo. E que outras propriedades o triângulo retângulo possui? A gente sabe que ele possui, então, um ângulo de 90 graus, né? E possui três lados, obviamente, como qualquer outro triângulo. Sendo que o maior deles, o lado maior, chama-se hipotenusa. Então, está aqui a nossa hipotenusa. É o lado maior do triângulo retângulo, chama-se hipotenusa. E os outros dois lados chamam-se cateto. Então, eu tenho dois catetos. Esse cateto e outro segundo cateto. Legal? A gente pode associar o seguinte, que a hipotenusa está do outro lado do que? Do ângulo de 90 graus. Tá? Hipotenusa do lado oposto do ângulo de 90 graus. Vamos em frente. Falando um pouco de ângulos, então eu peguei um determinado triângulo retângulo, onde eu coloquei os vértices, né, o vértice A, o C e o B, sendo que aqui em B eu tenho um ângulo de 90 graus, então é um triângulo retângulo, dois catetos e hipotenusa. Tá? Só para revisar, pessoal, isso aqui é fundamental e vira e mexe cai, é importante saber. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Isso vale também para o triângulo retângulo. E nesse exemplo nosso aqui, o ângulo B ele vale 90 graus, portanto é um triângulo retângulo. Vamos pegar o ângulo A como referência. Tá? Fixe no ângulo A. Onde é que está o ângulo A? Aqui. Tá? Fique de olho nele. Então, ângulo A, observe que esse ângulo ele é formado por dois lados. Um lado formado pelo lado AC e outro lado formado pelo lado AB. Tá? E o lado AB, você percebe o seguinte, que o lado AB, que é justamente esse lado aqui, é adjacente ao ângulo A. Então, eu tenho um ângulo A aqui, e o lado AB é do ladinho do ângulo A. Então, a gente chama esse cateto aqui de cateto o quê? Adjacente ao ângulo A. Tá? Sempre referenciando o ângulo. O cateto adjacente ou oposto, ele sempre depende de qual ângulo a gente está pegando. Seguindo. E o lado BC? O lado BC é outro cateto, correto? Mas como a gente está pegando o ângulo A como referência, você percebe que esse cateto aqui, ele fica do lado oposto, né? Fica do lado oposto do ângulo A, então ele se chama cateto oposto nesse caso. Então, pegando o ângulo A, ok? Esse cateto aqui é o cateto adjacente, esse cateto aqui é o cateto oposto. Vou pegar mais uma situação. Vamos pegar o ângulo C. E onde é que está o ângulo C? É aqui, ó. Tá? E quem é o cateto oposto a esse ângulo? Você consegue responder? O cateto oposto é o cateto que está do outro lado do ângulo em referência. E que ângulo em referência? Estamos considerando o ângulo sem referência. Quem é que é o lado oposto? Esse aqui, ó. Então, esse aqui é o cateto oposto. Tá? Então, AB é o cateto oposto. E quem é o adjacente? Né? O cateto adjacente é esse lado aqui, ó. Então, CB é o cateto adjacente ao ângulo C. Tá bom? Vamos lá. Então, só para a gente dar uma resumida, o cateto oposto adjacente depende de qual ângulo você está pegando como referência.
tá? Vamos agora falar um pouco de seno, introduzir os conceitos de seno, cosseno e tangente. Vamos lá, pegando o mesmo triângulo ainda. E vamos pegar o mesmo ângulo, o ângulo A como referência, tá? Você concorda que esse ângulo A aqui ele pode ter valores de 10, 15, 25, 30, 40, enfim. Pode ter vários valores distintos. E para facilitar a conta em matemática, cada ângulo pode ser representado numericamente através de seno, cosseno, tangente. Então, eu posso falar de seno de 20, cosseno de 30, tá? Então, seno de 30, ele tem um valor. Tá? Assim como o cosseno de 30 tem outro valor, tangente de 30 é outro valor, e assim sucessivamente. Quando a gente fala de seno, a pergunta que se vem é como é que a gente representa, como é que a gente calcula o seno de 30, ou seno de algum ângulo. Então, o seno de algum ângulo é definido, tá, pessoal? Isso aqui é uma definição. Definido como sendo o cateto oposto sobre a hipotenusa. Tá? Ou seja, o seno de qualquer ângulo, x aqui representa qualquer ângulo, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Tá? Essa aqui é a fórmula geral. Muito importante a gente memorizar essa fórmula. E aqui, simplificadamente, eu coloquei o seno de x como sendo o quê? Cateto oposto, CO de cateto oposto sobre H de hipotenusa. CO sobre Então, aqui eu estou repetindo aquilo que nós vimos. Vamos pegar esse triângulo amarelo como exemplo. Tá? Quem que é hipotenusa? Quanto que vale a hipotenusa? Ó, a hipotenusa vale 10. Qual o tamanho dos catetos? Um deles é 5, o outro é 3. É triângulo retângulo? É. Olha o ângulo aqui de 90 graus. Então é um triângulo retângulo. Então vamos lá. Quanto que vale o seno de A? Eu quero saber quanto que vale o seno desse ângulo aqui, ó, o ângulo A. Seno de A não é cateto oposto sobre hipotenusa? E quem que é o cateto oposto? O cateto oposto é 5. Olha só, esse aqui é o cateto oposto. Ele vale 5. E quem que é hipotenusa? Esse lado aqui, que vale 10. Então, o seno do ângulo A é cateto oposto sobre hipotenusa, que é 1, é 5 sobre 10. Então, vai dar 1 meio. Beleza? Então, vamos lá. E o cosseno, como é que a gente representa? A definição dele é que é cateto adjacente sobre hipotenusa. Ou seja, o cosseno de qualquer ângulo é cateto adjacente sobre hipotenusa, essa fórmula que você usa para calcular o cosseno. Aqui está errado, né? Aqui é cosseno, tá? Cosseno de x de qualquer cateto adjacente sobre hipotenusa, CA sobre H. Legal? Vamos lá, então. Pegando o exemplo desse triângulo amarelo de novo. Então, o cosseno de A, tá? A gente quer calcular o cosseno desse ângulo aqui. Vamos lá. A fórmula é cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem que é cateto adjacente a esse ângulo aqui? Esse lado aqui, ó. Certo? E quem que é hipotenusa? É esse cara aqui. Então, vamos lá. Se A vale 3 e o H vale 10. Dividido um pelo outro dá cosseno de A é 3 décimos. E quanto que vale o cosseno de C? Vamos aplicar a mesma fórmula. Cateto adjacente sobre hipotenusa. E o que é cateto adjacente? É 5. Não é 3? Não, 3 era quando você pegou esse ângulo aqui. Ué, agora estamos pegando esse ângulo. E quem que é adjacente a ele? Quem que está do lado dele? Esse lado aqui, 5. Hipotenusa vale 10. Então, cosseno de C é 5 sobre 10, vale meio. E tangente, para a gente fechar. Então, tangente é definido como sendo o cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá? Lembre-se, tangente de x de qualquer ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, CO, cateto oposto sobre adjacente. Falar várias vezes para a gente memorizar, não é mesmo? Então, tem um triângulo amarelo, como o nosso exemplo. A fórmula é essa aqui. Então, quem que é o tangente de A? Então, eu quero saber, achar o tangente de A. É o cateto oposto sobre
cateto adjacente, 5 sobre 3. E quanto vale o tangente de C? Tangente C está aqui, ó. O ângulo C está aqui. Quem que é o cateto oposto? Agora é o 3. E quem que é o cateto adjacente? Agora é o 5. É isso aí. Pessoal, vou fechar, tá? Para ajudar a memorizar o seno, cosseno, tangente, as fórmulas do seno, cosseno, tangente. Lembre-se disso aqui, pessoal. Soca-toa. Soca-toa. O que significa isso? Só é de seno oposto sobre hipotenusa, né? Cosseno, aqui ó, adjacente sobre hipotenusa, e tangente é oposto sobre adjacente. Será que valeu? Será que ficou claro? Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato.